Fala galera, tudo beleza? Bom pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs EDC. Meu nome é Douglas. Esse aqui é o canal Bulldogs EDC, um canal dedicado à prática e filosofia do Everyday Carry, coisas que nós carregamos no nosso dia a dia. Nesse canal aqui a gente aborda vários assuntos como preparação, sobrevivência, armas de fogo, defesa pessoal, tiro desportivo e vários assuntos que englobam esse meio da preparação. Sem muita enrolação, bora pro vídeo de hoje. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de opinião. É um vídeo que eu quero estar falando sobre uma lâmina que é adorada por muitos, odiada por outros, mas é o que eu sempre falo. A gente tem que ter bom senso. A ferramenta, ela nada mais é do que uma extensão do nosso corpo. É um objeto inanimado que não faz nada sem que a gente queira. E quando a gente bota na balança lâminas para defesa, muita gente fala Karambit, Push Dagger. E boa parte das pessoas optam por Push Dagger. E eu entendo por quê. A Push Dagger você tem um uso mais simplificado. Se você souber dar um bom soco, você tiver uma empunhadura bem firme, uma boa força, você consegue estar causando grandes danos com essa ferramenta. Conhecida como faca de soco, push dagger, faca T, faca de açougueiro, acaba funcionando da mesma maneira. O seu design moderno lembra muito até um abridor de coco. Mas qual é a minha opinião do vídeo de hoje? Não use mini push dagger para defesa. Não use. Aqui eu tenho alguns modelos para vocês poderem ver. Essa aqui é a maior push dagger que eu tenho. Artesanal, feita pelo meu grande amigo Hudson Maia, da Cutelaria Maia. Não vou ter link de nenhum dos produtos apresentados aqui no vídeo. É uma push dagger muito boa, com um tamanho muito bom. Essa aqui é uma das minhas favoritas do meu acervo. E eu falo acervo porque eu já tenho 23 lâminas, é muita coisa. Essa aqui é outra push dagger da marca Osato, que tem uma bainha de couro artesanal, muito bacana, muito bonita, personalizada aqui com as iniciais do canal. E aqui a gente tem uma Baby Push Dagger. Push Dagger de chaveiro, Push Dagger de pescoço, que eu não consigo recomendar isso aqui. Douglas, por que você não recomenda a mini Push Dagger para defesa? A gente tem que entender que escolher uma lâmina não é uma coisa tão simples, porque você vai ter que analisar N fatores até você colocar na ponta do lápis. Eu quero uma lâmina para defesa pessoal. Show! Você quer uma lâmina para defesa pessoal. Mas para qual tipo de finalidade? Estritamente para defesa? Você quer focar em corte, em perfuração, uso misto? É para ter uma ambidestria em ambas as mãos? Você quer ela super anatômica? Você vai utilizar ela no pescoço, no bolso? Que tipo de forma você vai estar empunhando ela? Você já tem algum conhecimento com essa ferramenta? E querendo ou não, quando a gente fala de uma lâmina de defesa, principalmente de porte, muita coisa tem que ser levada em consideração. Principalmente tipo de bainha, aonde você vai portar, como você vai portar. E querendo ou não, nós temos aqui 3 exemplares que muda completamente uma para a outra. Aqui, cabo em plástico, bainha em plástico, lâmina menor.
ela encaixa melhor nessa posição aqui. É uma lâmina bem pequena, não tem uma pintura tão resistente, mas cumpre bem o seu papel? Cumpre. Cumpre. A gente tem aqui uma lâmina que é mediana, que para mim já é o mínimo. Essa lâmina aqui é de chaveira da minha esposa. Minha esposa ela tem 1,50 m. Eu tenho 1,91 m. Eu tenho a famosa mão de pá. Essa aqui, para mim, ela já fica no limite. Ela já fica no limite para qualquer uma das pegas que eu for estar utilizando. Mas tem um tamanho bem aceitável falando de uma lâmina para soco, perfuração. Isso aqui são lâminas que você vai estar utilizando a curta distância. Não compra a ideia de quem falar que você vai usar isso a 5, 10 metros. Isso aqui são lâminas para curta distância. É bem próximo, você, como o núcleo Dharma fala, o mestre do núcleo Dharma, você vai dar uma chuchadinha, se o cara se aproximar muito. Essa aqui, eu já tenho um abraço melhor do cabo, texturizado, um espaço melhor dos meus dedos aqui para perto do choil, muito bem afiada, muito bem pontiaguda, não que as outras não sejam, mas essa aqui me dá uma área melhor. Aqui é uma bainha de kydex, clipe em metal, aqui é uma bainha de couro, também clipe em metal. Essa outra pequenininha, nem clipe ela tem. O que acontece? Tem muita gente que vai chegar e falar, pô, mas com 3 centímetros eu já consigo perfurar um coração? Com 4 centímetros é mais do que suficiente? 1 centímetro eu já consigo estar cortando uma veia, uma artéria? Ninguém aqui está incentivando violência, gente. Mas vamos botar uma coisa muito bem clara aqui na ponta do lápis. Você deseja sair bem de casa e voltar bem. Você não deseja fazer mal nenhum a ninguém. Mas a partir do momento que você decidiu assumir as rédeas da sua segurança, da sua família, e se necessário você está disposto a fazer o que for preciso para defender a sua vida e dos seus, é aquilo, derrame gotas de suor no treino para você não ter que derramar gotas de sangue na vida real, e se derramar, que seja do oponente em caso de legítima defesa. Eu não vou entrar muito em mérito sobre ser certo ou não usar esse tipo de lâmina no dia a dia. Eu uso, não tô falando pra ninguém, você tem que usar. Teve um cidadão que comentou que a polícia vai me abordar e nisso vão falar que eu já estou com a intenção de esfaquear os outros. Eu não estou muito preocupado em ser abordado pela polícia, não. Eu já fui abordado várias vezes e não deu nada, graças a Deus. Você tem que saber como você fala, saber onde você está, como você está portando seu equipamento. Às vezes você está num local muito tranquilo, você não deve nada para ninguém, mas você também não está afim de parecer que está com uma Excalibur na cintura. Bota uma melancia no pescoço que vai ficar mais bonito. Então é aquilo, falando de defesa, a gente tem que procurar eficiência. Claro, isso aqui corta, ainda mais depois que eu afiei. Eu acho que dá pra ver que o fio tá levemente polidinho. Isso aqui fura. Mas você está limitado. Aí vai ter gente que vai falar, mas tem as mini push dagger da Cold Steel, tem as mini push dagger da Schrade, vale para a mesma coisa. Desde uma de R$20 da Shopee até uma de R$200 importada. A gente está falando do tamanho, a gente não está falando da marca. Isso é uma coisa que a gente vai deixar muito bem claro. Até porque, graças a Deus, eu tenho condições. Eu poderia chegar e comprar uma push dagger Cold Steel. Não, eu preferi na época ter uma artesanal. Mas o que eu tô querendo falar para vocês é o seguinte, que a gente está falando de tamanho. E sim, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Tamanho é documento, sim, quando a gente fala de lâmina para defesa. Ainda mais no cenário urbano, ainda mais numa situação de combate com lâminas, ainda mais numa situação onde você
ou boa parte das pessoas não vai ter tempo ou não vai querer treinar, que eu acho errado. Não é uma lâmina que eu considero nunca ideal para usar no pescoço. Não acho ideal lâminas de pescoço para defesa pessoal. Então eu vou estar deixando aqui nos cards para vocês verem, no caso aqui na descrição, minha opinião sobre não usar lâmina de pescoço para defesa. Que tamanho de lâmina tem documento, sim. Já abordei sobre lâmina curva, lisa e serrilhada. Tudo isso a gente pensa num conjunto quando vai falar de lâmina para defesa. A gente tem que acabar destrinchando esses vídeos para ser conteúdo para vocês, e porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então é aquilo, uma lâmina pequena demais, você vai ter uma área de corte menor, uma área de perfuração menor, você vai ter uma largura muito menor, você vai ter uma área de contato muito menor. Se você precisar abraçar essa faca rapidamente, emergencialmente, numa situação de estresse, onde você já pode estar com a mão sangrando, você pode estar com a mão suada, você pode ter caído no chão. Então, algo pequeno demais acaba mais atrapalhando do que ajudando. Você tem que ter muita maestria com uma lâmina, ter muita certeza do que você está falando. Então, não, eu não recomendo esse tipo de lâmina para defesa pessoal. Ela é pequena demais. Existem alguns casos que isso aqui pode vir a servir? Sim, talvez um backup do backup. Talvez um backup, não estou falando de arma de fogo. Foque em lâminas maiores. Se você tem a condição de portar uma arma de fogo, use uma lâmina maior. Até mesmo para você ter condições de causar um dano maior ao seu agressor, uma vez que a sua vida e do seu equipamento está correndo risco, pode ser tomado o equipamento da sua pessoa e ser usado contra você ou contra terceiros. Então, você não espera fazer mal a ninguém, mas você sabe que se seu equipamento for tomado, você vai se ferrar. Então, procure um equipamento que te dê maior possibilidade de êxito naquele confronto. Então, de todos, eu gosto muito desse aqui. A gente tem aqui um equipamento que, se eu precisar apanhar rápido, eu consigo puxar rápido. Eu sei que a retenção do Kydex é boa. Não importa se eu pegar ele aqui, assim, pegar desse jeito, pegar mais ou menos puxando com a pontinha. Se for com a mão direita, não tem problema. Não tem problema. Esse aqui já começa a me limitar um pouco, porque você tem menos área de cabo, mas você ainda consegue ter uma boa pega também. Não é para uma pega tão rápida e intuitiva quanto aquele. É questão de você treinar com o equipamento. Ah, mas eu decidi que eu quero um equipamento desse. Tudo tem escolhas e consequências, tudo tem prós e contras. Uma push dagger pequena desse tamanho, você ganha na leveza, você ganha na discrição, você consegue estar ganhando também na ocultação, mas você perde em alguns fatores que eu acabei de mencionar. Se você estiver pensando que para mim ainda assim é bem arriscado um backup, ou um backup do backup, até pode ser. Mas sabendo que você vai estar trocando 12 por 3, não é nem por 6. Então aqui a gente tem 12, aqui a gente tem 6, aqui você está indo para 3. Então essa faquinha aqui, ela consegue ser menor que a bainha dessa faca. Ela consegue ser menor que a bainha dessa faca. Então, você tem que ter muita certeza do que você está escolhendo. Um confronto com lâmina não é uma coisa boba, é uma coisa muito séria. Via de regra, alguém sai gravemente ferido ou pode até sair morto. Você não espera ter que usar essa ferramenta para sua defesa. Mas, se necessário utilizar, tenha disposição, tenha capacidade. Você tem que ter uma lâmina e ter ela como sua amiga para N situações, corriqueiras a emergenciais. E é aquilo, um homem, uma pessoa que decidiu carregar uma lâmina,
tem que saber como, onde e quando cortar, tem que saber como afiar a sua lâmina, tem que saber como manutencionar a sua lâmina. Essa lâmina aqui tinha dado uma amassadinha na ponta, estava sem fio nenhum e estava com várias sujeiras, engordurada. Meu dever, como eu tenho muita intimidade com os meus equipamentos, principalmente dos que estão em volta de mim, desmontei o cabo, escovei, passei desengordurantes, afiei ela, refiz a ponta, reaparafusei, passei um óleo e tá aqui. Bonitinha, perfeita. E apesar desse tamaninho, corta e fura bem. Ainda mais depois da afiação que eu fiz, modéstia à parte. Mas é aquilo. Lâminas dessas aqui você tem um acesso muito demorado. Você vai andar com um chaveiro para fora da calça? Ah, qual o problema? Se forem chaves, nenhuma. Mas a partir do momento que isso aqui está pendurado, isso aqui pode chamar um pouco de atenção. Você vai andar com isso no pescoço? Tem vídeo no canal falando sobre lâmina de pescoço. Ah, eu vou andar com ela solta no bolso. Tá bom, você vai ter que tentar catar para poder puxar ela e torcer para você conseguir puxar e tirar a lâmina e a bainha ficar. Ou você vai ter que se preocupar de puxar ela e tirar a bainha. Muito demorado. Muito demorado. Então, gente, não usem mini push dagger para sua defesa. Não use uma push dagger de chaveiro para defesa. Elas não foram desenvolvidas para uso primário. Não foram. Eu entendo, ainda mais em situações como a gente vive no Brasil, onde a discrição é tudo. Existem locais que são muito perigosos, vocês mesmo assim querem estar preparados. Ou a gente está numa situação climática, igual a gente está aqui no Rio de Janeiro. Eu sou da região dos lagos, região litorânea. E mesmo assim está fazendo um calor terrível. Mais de 40 graus, sensação térmica de mais de 40 graus. E a gente acaba pensando, quero um EDC que ele seja mais minimalista, mais compacto, um EDC que chame menos atenção, me proporcione portabilidade, conforto e eficiência. Mas existem itens que você não pode abrir mão, apesar dele ser um pouquinho mais pesado, apesar dele poder fazer um pouquinho mais de volume, apesar de poder ter um pouco mais de desconforto, mas se você escolheu se defender, mesmo que em último caso, em legítima defesa, você não pode ficar pensando só em conforto. Você tem que realmente estar preparado. Posso usar uma lâmina para defesa? Com certeza. A legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Você pode e deve utilizar moderadamente os meios necessários para repelir um mal injusto, contra uma injusta agressão, contra sua vida ou a de terceiros. A sua casa é um asilo inviolável, onde ninguém pode estar ou permanecer sem a sua autorização. E muita gente vai falar sobre limitação de lâminas. Temos limitações de lâmina sim, em Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde você não pode passar de 10 centímetros da área de fio de corte. Mas é aquilo. Eu não estou aqui para falar, propriamente dito, de legislação. Eu estou querendo falar com vocês uma coisa que é sobre uma ferramenta que ela pode ou não, deve ou não, serve ou não. E na minha opinião, não pode, não deve e não serve para defesa uma mini push dagger. A push dagger é uma ferramenta excelente, maravilhosa para sua defesa. Aí por que você tem essa aqui? Entra mais no colecionismo. Para minha esposa tem um monte de criança, ela tem 1,50 m, para ela cai como uma luva. Para o tamanho dela é perfeito. Igual existem tipos de ferramenta barulhentas que a gente não recomenda para o pessoal. Poxa, o calibre não é adequado, o tamanho é pequeno demais, mas acaba que casa com o tipo de pessoa ou o tipo de necessidade e realidade dessa pessoa. Então, se você entra nessa situação, talvez.
Mas para minha esposa, que tem 1,50 m, essa aqui já casa bem. Já casa bem. E olha que ela não é uma Push Dagger muito grande, nem pequena demais. Mas ela tem um tamanho legal de lâmina. Você pensando que um confronto a curta distância, você vai precisar, se você foi surpreendido, de uma janela de oportunidade de sacar, desobstruindo o seu caminho, acessar a sua ferramenta, pérfuro cortante, e usar rápido. Então, a sua agilidade de limpar a área, sacar, vai influenciar muito. E a envergadura influencia bastante também. Principalmente, se você tem uma envergadura muito pequena, lâminas maiores ajudam nesse ponto. Se você tem uma envergadura grande, as lâminas maiores também estão ajudando. Agora, se você tem uma envergadura pequena, mediana, eu tenho 1,91 m, você vai utilizar uma lâmina pequena demais, você está limitando o seu alcance em você acertar o seu agressor. Pode acontecer de você não conseguir acertar o seu agressor, você tem que tentar ir para cima dele, e a última coisa que você quer ir é para cima do cara. Só se você necessitar mesmo. Então, eu não acho, nem de longe, o ideal as mini push daggers como lâminas para defesa pessoal no seu dia a dia. Talvez como coleção, talvez como um souvenir, talvez para você ter de backup, backup do backup. Por que não? Aí nesses casos eu acho que até poderia entrar. Se você tem a mão pequena demais, poderia ser também, mas eu acho melhor você experimentar vários tipos de lâmina. Aquilo, a vida é feita de escolhas e consequências. Você ganha em alguns pontos, você perde em outros. Mas quando a gente fala de defesa pessoal, não tem muito pra onde correr. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo do Bulldogs EDC. Espero que vocês tenham gostado. Caso você seja novo, convido a você a se inscrever no canal, pois tem vídeo toda semana com vários conteúdos interessantes. Você que já é inscrito, dá aquela moral de sempre, curte, comenta, compartilha. E, mais uma vez, agradecer a todos os inscritos. Atingimos a margem de 10 mil, estamos com 10.007 inscritos. Pretendo trazer bastante conteúdo para vocês. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu!